quando o caso conduziu à relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, STF, em 2014, Teori Zavascki era um magistrado de convicções inquebrantáveis. A experiência de 2 décadas como juiz, primeiro no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e depois no Superior Tribunal de Justiça, ensinara-lhe o valor de interpretações austeras e prudentes das leis. A justiça, especialmente no topo, deveria ser previsível, confiável, estável. A teoria, essas características sempre pareceram virtudes, até que o marchar da Lava Jato revelou ao ministro que virtudes também podem ser vícios, especialmente no topo do sistema penal brasileiro. A justiça era previsível, os casos de corrupção sempre prescreviam. A justiça era confiável, nenhum poderoso era condenado. E a justiça era estável, os casos de corrupção contra poderosos seguiriam dando em. Teori ampliou suas convicções, e resolveu agir. A Lava Jato em Curitiba produzia avanços formidáveis quanto à descoberta de esquemas e à produção qualificada de provas. Mas de nada adiantaria o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público se, ao final desse esforço, as sentenças dos juízes nas primeiras instâncias fossem tão somente carimbos para subsequentes, e incontáveis, recursos às cortes superiores. Se nenhum caso poderia se resolver até que todos os recursos fossem julgados, e se o número de recursos disponível a uma boa defesa era potencialmente limitado, nunca haveria condenação como não havia. Nunca haveria punição, como não havia. A proverbial impunidade dos criminosos de colarinho branco do país, aqueles com dinheiro para pagar os advogados necessários a tantos recursos, não era um lapso de justiça. Era o próprio sistema, o sistema que rodava impunidade. Em fevereiro de 2016, Teori levou ao plenário do STF um voto denso e memorável, que colocaria uma trava na engrenagem desse sistema. Foi essa trava que permitiu a condenação verdadeira, substantiva, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Tríplex do Guarujá, tanto pelo juiz Sergio Moro, na primeira instância, quanto pelos desembargadores em Porto Alegre, na segunda. Agora, somente a remoção dessa trava, pelos próprios ministros do Supremo, poderá salvar Lula da prisão e, quem sabe, tornar possível a candidatura presidencial dele. Seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no STF, o petista tem chances escassas, quase nulas, de reverter, por meio de recursos tradicionais, a condenação e a consequente prisão. Os relatores de seu caso em ambos os tribunais são rigorosos e severos. A Lula, cabe apenas esperar que a trava quebre. O sistema voltaria a rodar, produzindo impunidade, e descartando o maior legado de Teori, morto há um ano num acidente aéreo. Diante do quadro político e social do Brasil, seria provavelmente a decisão mais controversa da história do tribunal, com repercussões colossais. O Supremo, uma corte que não sentenciou um só réu em 4 anos de Lava Jato e que tomou recentemente decisões favoráveis a políticos investigados, salvaria Lula. Mas não só. Salvaria Lula ao lado de dezenas de políticos investigados, desferindo o maior golpe dado na Lava Jato até hoje. É, pois, uma trava e tanto. Essa trava, sobre a qual muito se fala mas pouco se compreende, é a nova interpretação estabelecida pelo Supremo sobre a execução de penas criminais. Sendo claro, em que momento um condenado já pode ir para o xilindró. Até o voto vencedor de Teori, alguém poderia ser condenado na primeira instância, ser condenado na segunda instância, condenado na terceira instância, ser condenado na quarta instância, e ainda assim nunca ser punido, graças às dezenas de recursos no meio do caminho, que retardam o processo até a decrepitude jurídica. Bastaria ter dinheiro. Pela trava Teori, cortava-se pelo meio o trajeto entre condenação e punição. Após a condenação em segunda instância, como veio a se dar no caso de Lula, estava autorizada a chamada execução provisória da pena. Se os juízes julgassem necessário, o condenado poderia começar a cumprir seu tempo de cadeia. Mesmo preso, ele ainda poderia recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, e ao STF, a quarta e última instância. Em Brasília, não se poderiam julgar fatos e provas dos casos recorridos, mas somente possíveis erros na condução dos processos em instâncias inferiores. Casos célebres pela infame longevidade, como o do jornalista Pimenta Neves e do deputado Paulo Maluf, tornariam-se uma lembrança constrangedora de um Brasil que ficava no passado. Até 2009,
o Supremo adotava um entendimento parecido com o oferecido por Teori. Naquele ano, a Corte mudou a orientação, seguindo a corrente que viria a perder no debate de 2016, punição somente após todos os recursos. Esse vai e vem expõe a dificuldade que Teori sabia que teria para emplacar sua trava. O resultado inicial foi 7-4. Ao revisitar o tema, meses depois, a Corte se dividiu ainda mais, 6-5. A votação final, no plenário, refletiu a controvérsia da tese. Para os que se opõem a ela, a Constituição não poderia ser mais clara: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Põe-se no lixo a presunção de inocência, um dos princípios mais fundamentais da civilização ocidental, segundo o qual ninguém é culpado até que se prove contrário, mediante um processo justo, com direito à defesa largamente respeitado. O trânsito em julgado, o fim do processo, acontece apenas quando todos os recursos, inclusive ao Supremo, esgotam-se. Começar a punição antes disso é uma agressão a um direito constitucional do acusado. Parece simples. Não é. Na visão de Teori e dos ministros vencedores, a presunção de inocência não é um valor absoluto. Ele apresenta gradações, diminui conforme os processos avançam em desfavor do condenado. Na maioria dos países e nas convenções internacionais, a presunção de inocência existe enquanto ainda se debatem provas e não há condenação. Após a sentença, há a possibilidade de recurso a, ao menos, um tribunal superior. Mas a presunção de inocência não existe mais. A culpa está estabelecida, a prisão pode ser decretada. É assim, com pequenas variações, em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Argentina. O Brasil, até a trava Teori, era um caso único. Somente aqui se esperava uma decisão, ou decisões, da Suprema Corte sobre recursos para começar o cumprimento da pena de alguém. Somente aqui se associava a essa espera a presunção de inocência, por mais que os recursos aos tribunais superiores raramente possam envolver discussão de fatos ou de culpa, envolvem, quase sempre, apenas questões de direito, de correção do processo. Enquanto há presunção de inocência, não pode haver punição. Essa era a pegadinha brasileira. A presunção de inocência, ademais, como qualquer princípio constitucional, precisa ser analisada em conjunto com outros princípios, como o da efetividade, ou seja, a garantia de que se faz justiça num processo, de que o trabalho do judiciário nas duas primeiras instâncias serve para alguma coisa. Invoca-se, também, a duração razoável do processo, um direito tanto do acusado quanto da sociedade. E razões de ordem prática. Nas palavras do italiano Cesare Beccaria, a perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade. Desde o ano passado, ressurgiu a esperança de impunidade. Há uma forte movimentação no Supremo para rever, mais uma vez, a posição do tribunal sobre o assunto. Os políticos, assustados com os avanços da Lava Jato e a centralidade da trava Teori nela, pressionam a Corte. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Melo, que sempre foram contra a trava, ganharam o apoio de Gilmar Mendes, que votara com Teori e já deu a entender que mudou de ideia. Todos suspeitam que Alexandre de Moraes, que antes de ir para o Supremo era favorável à tese de Teori, esteja com eles. A maior dúvida fica quanto à ministra Rosa Weber. Ela votou contra Teori, mas já deu sinais de que pode mudar o voto, caso a discussão transcorra mais uma vez. Em suma, a Corte está dividida. Se fosse votar hoje, não há como apontar com segurança uma tendência. O ministro Marco Aurélio já pautou um recurso para que o assunto volte ao plenário. Cabe à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, a decisão de colocar em pauta o debate. Ela havia se comprometido a não pautá-lo tão cedo, para evitar a calamidade que muitos temem. Agora, com a iminente prisão de Lula, a pressão aumentou. Ainda não se sabe se ela levará o assunto ao plenário nos próximos meses, apesar de relatos nesse sentido. Caso isso aconteça, e os ministros derrubem a trava Teori precisamente no momento em que Lula possa se tornar o principal beneficiado pela decisão, outra medida de forte apelo popular pode ser manietada. Não por acaso, o maior beneficiário também seria Lula. Trata-se da lei da ficha limpa, que impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado. A lei é de 2010.
foi questionada no Supremo. Em 2012, o tribunal a considerou constitucional. Começava ali a formação do entendimento de que a presunção de inocência não poderia se sobrepor, de modo absoluto, a outros princípios constitucionais. No caso, entre outros, a moralidade administrativa. Na hipótese de uma nova discussão sobre a trava-teoria, se os argumentos em favor do peso absoluto da presunção de inocência prevalecerem, a mesma linha de raciocínio poderá ser aplicada à lei da ficha limpa, amputando-a de seu propósito. É por esse milagre jurídico que Lula torce, por uma justiça que volte a ser previsível, confiável, estável. Aquela que Teori tentou mudar. Lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado, ou condenado, na Operação Lava Jato. Temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe.